Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da terceira semana da Quaresma, nesse dia 23 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus é a plenitude da lei. Contudo, sua presença e missão não cancelam a tradição e a lei que regeram o povo até aquele momento. Entretanto, com Jesus, a lei chega a seu ápice ou é retomada em seu sentido original, ou seja, promover a vida de todo ser humano sem distinção. De outra sorte, quem não cumpre a lei ou quem incentiva o seu descumprimento será considerado menor no reino dos céus. Jesus não é um revolucionário inconsequente. Ele tem plena consciência de seus atos, pois refletem a vontade do Pai que o enviou. Como essa palavra pode nos iluminar? Certamente considerando o caminho daqueles que vieram antes de nós e conhecendo a tradição e as leis que devem promover e garantir a vida. Não se cria nada do nada, ou seja, é preciso saber quais são nossas origens e fundamentos de fé para viver plenamente nosso chamado. Querido irmão, querida irmã, hoje, hoje nós temos na Bíblia Sagrada. Uma parte dela é o Antigo Testamento. São os escritos sagrados do antigo povo de Deus. Eram escritos isolados, pergaminhos, e estavam espalhados em diversos lugares. O povo os chamava de a lei e os profetas. A lei era tudo que estava relacionado à organização do povo. Profetas eram as palavras dos homens de Deus que cobravam fidelidade à aliança. Falava-se também dos salmos, os livros de ensinamento e oração. A outra parte da nossa Bíblia são os escritos sagrados das primeiras comunidades cristãs, o Novo Testamento. Jesus explicou que não veio para acabar com a lei e os profetas, os escritos antigos. Veio para cumpri-los. Amamos a palavra de Deus. Precisamos conhecê-la ainda mais, praticá-la e ensiná-la a outros. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é pôr sua Bíblia em destaque em local visível e meditar sempre na palavra, não deixar de fazer isso todos os dias. Reze assim comigo: Senhor e Mestre, és o ponto central da história da salvação e cumpres fielmente a vontade do Pai Celeste. Ajuda-nos a compreender as Sagradas Escrituras e a praticar seus ensinamentos. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da terceira semana da Quaresma, nesse dia 23 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Deuteronômio capítulo 4, o versículo 1, depois o versículo 5 a 9, tomar o texto de Mateus 5, do versículo 17 a 19, e rezar o Salmo 147. Uma vez que você já ouviu a proclamação da palavra de Deus e do Evangelho e com a reflexão, agora você poderá acompanhar a leitura do livro do Deuteronômio e, em seguida, também a reflexão aplicada à vida, a continuação. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, as leis e os ensinamentos de Deus são os temas centrais da liturgia de hoje. São estes ensinamentos, leis e preceitos que nos possibilitam trilhar os caminhos de Deus e estar sempre em sintonia com Ele. São eles que nos trazem a felicidade e planificam a nossa vida. A primeira leitura é um trecho do livro do Deuteronômio, o livro das leis do povo de Israel. É neste texto que Moisés passa para o povo tais leis e decretos recebidos de Deus. A missão de Moisés é ensiná-los a cumpri-los, pois eles foram dados por Deus, como sinal de um Deus que ama e quer que seu povo tenha ações que favoreçam a sua vida, isto é, de Deus que os ama e lhes quer bem. São leis e decretos que contêm a sabedoria de Deus. Por isso, quem os vive agirá com essa mesma sabedoria, será um povo inteligente e grandioso. Cumprir os ensinamentos de Deus é uma forma de tê-lo sempre presente. Moisés recomenda que o povo tenha cuidado e cumpra com zelo estas leis, não esquecendo ou desvirtuando-as, mas sim procurando mantê-las na memória e no coração. Porém, não foi bem isso que ocorreu ao longo da história de Israel. Com o passar do tempo, a lei foi sendo descumprida, esquecida ou manipulada de acordo com interesses particulares. Aquilo que era para a vida do povo passou a oprimi-lo. Com a vinda de Jesus, há o propósito de rever essas leis e fazer com que elas sejam cumpridas naquilo que tinham de original, de Deus mesmo e não de pessoas. É o que trata o evangelho de hoje.
Alguns diziam que Jesus tinha vindo para abolir as leis e os profetas e dar um novo ensinamento. Jesus esclarece que não é bem isso. Ele tem sim um novo ensinamento que está fundamentado na lei de Deus. Portanto, para que seus ensinamentos sejam vividos, é preciso antes que as leis de Deus sejam cumpridas. Ele veio para dar pleno cumprimento a essas leis e ensinamentos e não desistirá enquanto não vê-los sendo cumpridos. Sua pregação consiste em fazer com que as pessoas obedeçam aos mandamentos de Deus e ensinem os outros a fazerem o mesmo. A grandeza de alguém diante de Deus consiste no cumprimento dos seus ensinamentos, mas não por mero ritualismo e tradição, e sim por amor ao próximo. Nisto consiste a novidade trazida por Jesus. Uma lei que não passava de códigos frios agora terá a dimensão do amor e da compaixão para com o semelhante. A missão de cada cristão consiste na vivência, na propagação destes ensinamentos. Jesus não veio mudar a lei, mas mostrar as suas reais motivações, os seus verdadeiros valores, a fim de que a sua observância não seja um peso, mas uma forma de realização pessoal. Que nesta quaresma possamos rever como anda a nossa vivência dos ensinamentos de Deus. Será que eles são baseados no amor ou apenas no cumprimento de um dever? Será que nossa prática religiosa é encarnada na realidade ou vivemos uma religião intimista, individualista e sem compromisso com quem está à nossa volta? Pensemos sobre isso nesse tempo de revisão que é a quaresma. E reze assim comigo, querido irmão, querida irmã. Divino Espírito, livra-me do legalismo que me escraviza à letra da lei e dá-me largueza de coração para praticá-la nos moldes do Mestre Jesus. Amém.